Oi, galerinha do meu canal. A pessoa tá achando que ela é uma blogueira agora, só porque ela tem um canal no YouTube, grava vídeo aula, enfim. Oi, galerinha do meu canal, que me assiste, que me adora. Quem não me adora também. Gente, brincadeiras à parte, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam na mais completa paz, que vocês todos estejam com saúde, felizes, com a família de vocês, que isso é o que importa. Meus queridos, hoje rapidamente, que hoje a professora vai ser rápida, hein? Vocês vão se espantar quando vocês verem que eu gravei um vídeo em menos de 30 minutos. Eu vou apenas finalizar aquele slide que a gente havia iniciado da videoaula anterior. Quem leu o slide pôde observar que eu não concluí a explicação do slide como um todo. Então, hoje a videoaula é apenas para a gente concluir a explicação daquele slide anterior, tá? Nós já havíamos falado sobre a questão do empreendedorismo na videoaula anterior, da importância do empreendedorismo para a economia. Falamos também a respeito da questão do exemplo dos Estados Unidos no que diz respeito à questão do incentivo às características empreendedoras, do incentivo a uma cultura empreendedora. Falamos sobre a questão dos bons exemplos que nós podemos herdar dos Estados Unidos, como empresas como McDonald's, Facebook, Microsoft. Falamos ainda que para que a cultura empreendedora seja disseminada no país, é importante que o incentivo governamental seja eficiente, bem como as políticas governamentais sejam voltadas no sentido de educar a população desde o início da importância do empreendedorismo para uma economia. Porque empreender significa a abertura de novos negócios ou a ampliação de negócios já existentes. E tudo isso faz com que exista uma movimentação econômica maior. Quanto mais empresas sendo abertas em um país, existe a maior possibilidade da propagação de riquezas, de dinheiro, da evolução no que diz respeito à questão do emprego. Então, por isso que o empreendedorismo é importante para uma economia. Se nós vamos falar mais adiante, mas como se vocês pararem para observar, é comum nós vermos em jornais, revistas de negócios, que muitas pessoas, diante da crise, acabam encontrando alternativas no que diz respeito à questão da abertura de novos negócios para sustento da sua família, para obtenção de renda. Então, elas encontram na abertura de novas empresas, na abertura de novos negócios, uma alternativa para sobreviver, o que não é muito aconselhável. É muito importante que desde aqui deste momento, mas eu vou falar especificamente disso com vocês depois, que a gente tenha uma noção de que existem dois tipos de empreendedorismo: o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Nos Estados Unidos, por que o empreendedorismo é considerado o motor da economia? Porque lá as pessoas empreendem na sua grande maioria por oportunidade. Quando nós falamos de um empreendedorismo por oportunidade, é quando eu olho para o mercado, enxergo uma oportunidade mercadológica, então faço um planejamento e a partir daí existe a abertura ou ampliação de um novo negócio. E isso, quando é planejado, quando é feito um planejamento, um plano de negócios, por exemplo, e já existe uma demanda de mercado para essa empresa, já existe uma oportunidade, existe uma necessidade mercadológica que não está sendo atendida, a chance dessa empresa dar certo é muito maior. Porque quando a gente fala do empreendedorismo por necessidade, é quando a gente fala daquelas pessoas que acabam, sei lá, por vender marmita, ou por atender alguma coisa porta a porta, abrem uma empresa apenas para sobreviver, para tentar sustentar a sua família. E como a gente já tem um determinado conhecimento no que diz respeito a isso, não é uma alternativa muito boa, porque vocês sabem que tudo que se inicia sem planejamento, sem estudo, sem uma demanda previamente definida, tem tudo para dar errado. Mas nós vamos falar mais disso logo à frente, tá? Para poder ficar bem claro isso para vocês, nós vamos falar especificamente em uma aula sobre empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo por necessidade, tá?
Hoje nós vamos então dar sequência nos conceitos iniciais sobre o que nós estávamos falando sobre empreendedorismo. Aqui no slide de vocês vão observar que eu coloquei para vocês que empreendedorismo é o resultado de espírito empreendedor, mas liberdade de ação junto com oportunidade. Então esses 3 fatores vão resultar no que nós temos de conceito de empreendedorismo, tá? O que é o espírito empreendedor? Nós vamos detalhar isso mais à frente, mas são algumas características específicas que cada indivíduo pode desenvolver com o passar do tempo, que vai fazer com que ele tenha uma determinada habilidade no que diz respeito a empreender, a ter novas ideias, a inovar. Quando nós falamos em liberdade de ação, principalmente no que tange o intraempreendedorismo, que são aqueles empreendedores que empreendem dentro das empresas que eles atuam. Para isso, para a pessoa inovar, para a pessoa ter ideias novas, para a pessoa trazer no conceito de oportunidade, olhar para o mercado, enxergar uma oportunidade, ela precisa ter liberdade de ação. Se eu não posso dar a minha opinião, se eu não posso sugerir nada, como que eu vou ter novas ideias? Como que eu vou abrir minha mente no sentido de crescer, de ampliar uma empresa, de ampliar um setor, ou até mesmo de abrir uma nova unidade? Para isso eu preciso ter liberdade de ação. E a oportunidade, que é o que muito importante nesse sentido, porque quando existe uma oportunidade mercadológica, quando existe uma necessidade no mercado que não está sendo atendida, e você chega com uma ideia inovadora, a chance desse teu negócio, a chance dessa tua empresa dar certo, ela é muito maior. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês que o empreendedorismo é o resultado desses 3 fatores, tá? Além disso, eu coloquei aqui empreendedores mais conhecimento. Nós vamos ter então a criação de riquezas. Por que criação de riquezas? À medida que as empresas ampliam suas operações ou existe a abertura de um novo negócio, automaticamente nós vamos ter uma geração de riquezas maior para a economia de um país. Então, por isso que o empreendedor, junto com conhecimento, vai resultar na criação de riquezas para a economia de um determinado país. E é por isso que eu vou bater tanto na tecla ao longo desses 18 dias da importância de nós incentivarmos, a importância do governo incentivar o empreendedorismo no Brasil, porque à medida que eu incentivo cada vez mais pessoas a se tornarem empreendedores, eu estou incentivando também a criação de riquezas para a economia do Brasil, tá? Indo adiante, eu coloquei aqui para vocês alguns mitos que a gente ouve sobre empreendedorismo. É comum a gente ouvir isso, com certeza alguma dessas frases vocês já escutaram. A primeira dela é que empreendedor nasce feito. Existe aquela frase que as pessoas costumam dizer: ah, fulano é um empreendedor nato. Isso é um mito, gente, isso não existe. O fato é que quanto mais bem treinado você for, mais opção de sucesso você tem. Então não tem esse negócio de fulano nasceu empreendedor. De alguma maneira, ao longo da vida, aquela pessoa foi treinado para ter desenvolvido aquelas características empreendedoras ou para ter desenvolvido aquela capacidade de empreender. Em alguns casos foi por necessidade, a pessoa não tinha alternativa e começou desde cedo a descobrir mecanismo para poder conseguir se sustentar, para conseguir se manter. E daí a partir dali ele começou a desenvolver características de liderança, características de vendedor, características de negociação. Então não existe essa história de que todo empreendedor nasce pronto. Nenhum empreendedor nasce pronto. Todo mundo pode ser treinado. E é exatamente isso que nós estamos buscando, que vocês estão buscando na universidade, no ensino superior. É a capacidade de ser treinado, de aprender. Então não tem essa história de que empreendedor nasce feito. A realidade é que os treinados têm mais opção de sucesso. Dinheiro é o fator mais importante para se montar uma empresa. É outro mito, não existe isso. Até mesmo porque não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Se ele estiver na mão certa, se ou for bem aplicado, você pode fazer aquele dinheiro render. E o contrário também é verdade. Pode existir uma quantidade enorme de dinheiro para investimento em uma nova empresa.
se não for feito um planejamento ou se ele estiver nas mãos erradas e a pessoa não souber aplicar esse dinheiro de forma correta, esse dinheiro não vai valer de nada. Então, o correto é que, se o dinheiro estiver na mão da pessoa certa, aí sim ele é um fator extremamente importante. Caso contrário, ele não é o fator que vai definir se a tua empresa vai ter sucesso ou não. Empreendedores não têm chefes e são completamente independentes. Isso é outro mito. Vai ter uma aula que nós vamos falar especificamente sobre as dificuldades de empreender, sobre as coisas que você tem que abrir mão quando você decide empreender, quando você decide abrir uma nova empresa. Então, todo mundo pode ser chefe, mas são os clientes que têm o controle. Então, não adianta falar assim, eu quero ter a minha própria empresa, porque daí ninguém manda em mim, eu vou mandar em mim. Não existe isso. Toda vez que você tiver uma empresa, prestar um serviço, oferecer um produto, quem manda em você é o seu cliente, porque você vai ter que viver o tempo todo traçando alternativas para atender bem aquele cliente. Então, o chefe sempre vai ser o cliente. Então, não tem esse negócio, já vamos tirar isso da cabeça, que eu vou montar uma empresa porque eu quero ser meu chefe. Isso é outro mito e nós vamos ver na aula, quando nós formos falar sobre as dificuldades de empreender, que você precisa estar preparado para obter sucesso, mas você precisa estar preparado também para todos os percalços que você vai ter pelo caminho, porque a vida de empreendedor não é uma vida só feita de brilho e de alegria, não. Ela é uma vida feita de muita dificuldade também, principalmente no nosso país. Empreender no nosso país é extremamente difícil, mas se a gente souber fazer, fizer com planejamento, é também extremamente gratificante. E é isso que nós vamos tentar ver aí no decorrer dessas próximas aulas, tá bom? Vamos lá? Então, aqui eu trouxe para vocês a definição. Quem estiver anotando, anota aí para poder ficar mais fácil para encontrar depois. Trouxe duas definições de dois autores que eu gosto bastante quando o assunto é empreendedorismo. O primeiro dele é Peter Drucker, que diz que empreendedorismo não é uma ciência, nem arte, é uma prática. Não é uma ciência, nenhuma arte, é uma prática. Lembra do que eu falei lá atrás, de que empreendedor não nasce pronto? Então é exatamente isso. Todo mundo pode praticar e desenvolver características empreendedoras. Isso não é algo que já vem com uma fórmula, com uma tabelinha pronta dizendo que tem que ser daquele jeito. É uma prática. Quanto mais você pratica, mais chance você tem de fazer isso dar certo. A outra definição é a de Dornelas, que também é outro autor que eu amo no que diz respeito a empreendedorismo. Até fica a minha dica, caso vocês queiram pesquisar, caso vocês queiram buscar algum material no que diz respeito a isso. Esses dois autores são extremamente renomados nesse sentido e falam muito bem sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar na ideia e transformar em realidade. Este ato se aplica em qualquer área, seja um novo negócio, seja um novo processo, um novo produto, um novo método ou tanto faz. Então, essa definição eu gosto também bastante porque ela traz palavras-chave que nós sempre vamos ouvir toda vez que nós falarmos em empreendedorismo. Nós sempre vamos ouvir a palavra oportunidades, nós sempre vamos ouvir a palavra inovação, planejamento, nós vamos sempre ouvir a palavra arriscar ou correr riscos, nós vamos sempre ouvir a palavra empenho, perseverança e principalmente acreditar na ideia e transformar ela em uma realidade. E o finalzinho dessa definição traz outra informação extremamente importante. Se vocês observarem aqui, ele está relacionando empreendedorismo com um novo negócio, um novo processo, um novo produto, um novo método ou tanto faz. Aquilo que eu tenho dito para vocês desde o início. Vamos tirar da nossa cabeça a ideia de que empreender é apenas abrir novas empresas. Pode ser um novo produto, pode ser um novo processo, pode ser um novo método ou a abertura de uma nova empresa. Então, empreendedorismo pode estar ligado a tudo isso. Então, já vamos tirar isso da nossa cabeça de que empreender é só abrir novas empresas, tá?
Isso aí é outra informação que eu gostaria que a gente já colocasse na cabeça desde agora, para não confundir aí ao longo das próximas aulas. Por fim, esse último conceito aqui diz que empreender significa resolver um problema ou situação complicada. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado à criação de novas empresas ou novos produtos. Empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Aquilo que eu falei para vocês, toda vez que nós falarmos sobre empreendedorismo, nós sempre vamos achar a palavra oportunidade ou inovação relacionada a este conceito, porque empreender é basicamente isso, aproveitar oportunidades e transformá-la em algo lucrativo. Por isso que é importante que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes existem determinadas oportunidades que estão na nossa frente, a gente não para analisar, não para olhar ela como sendo um fator que poderia ser transformado em uma ideia de negócio. A sociedade como um todo está cheia de necessidades ou de problemas que não foram solucionados ainda, que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. Então, desenvolver essa capacidade, falar sobre empreendedorismo, estudar sobre empreendedorismo é importante para isso, para que a gente possa entender que não é porque, eu acho que eu não consigo empreender. Como eu disse lá atrás, todo mundo pode e deve ser treinado. Todos nós temos capacidades empreendedoras que muitas vezes a gente acaba por desconhecer. Então, por isso que é importante nós conhecermos um pouco mais sobre o que significa empreendedorismo, como ele funciona e de que maneira, de repente, isso pode acabar até impactando a minha vida e me transformando em alguém que pode também ser uma pessoa capaz de criar uma ideia de negócio rentável, tá? Então, por isso que é importante nós conhecermos sobre empreendedorismo. Aqui mais definição, trouxe várias para que vocês possam ver que, apesar de ser de definições diferentes, a essência delas é basicamente a mesma. Novamente, outra definição de Dornelas, aqui sobre empreendedor. É aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos. Ou seja, eu consigo olhar para a situação e já enxergar ela além do que os outros estão vendo. Empreendedorismo é o processo de criar algo novo, algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Aquilo que eu havia falado anteriormente, nós vamos fazer uma aula específica sobre isso, mas é importante a gente já saber desde o início. Nós não podemos também sonhar alto demais sem levar em consideração que toda vez que você decide se arriscar e dedicar tempo a uma ideia nova, a algo novo, você tem que saber que você vai sofrer muitas pressões financeiras, psicológicas, sociais. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que abrir mão de algumas horas de happy hour com os amigos, algumas horas com a família, e tudo isso você tem que analisar e se planejar para saber se de fato você está preparado para isso. Por que nem todo mundo empreende no Brasil? Porque nem todo mundo está preparado para sofrer as pressões que vêm junto também com a ideia de um novo produto, com a ideia de uma nova empresa ou com a ideia de ser o seu próprio chefe. Porque, como eu falei lá atrás, ser seu próprio chefe não é só glamour. Tem muitas pressões também que a gente precisa avaliar e levar em consideração e daí decidir se vale a pena ou não correr o risco. E é isso que nós vamos ver no decorrer desse processo, para que vocês possam ter noção de quais são os benefícios e quais são os malefícios também relacionados ao empreendedorismo, relacionado à ideia de ter o seu próprio negócio ou de se arriscar em uma nova ideia, na criação de um novo produto, de um novo serviço ou algo que porventura você queira investir tempo e dinheiro nesta situação, tá bom? Aqui eu trouxe uma reflexão rapidinha para que a gente possa avaliar. Lembra que lá no início, quando nós começamos a falar sobre empreendedorismo, eu falei sobre o fato de que
as faculdades, a sociedade como um todo, sempre buscou formar pessoas para serem bons funcionários, mas não se falava sobre a possibilidade de você ser seu próprio chefe, dono da sua própria empresa. Então, por que eu chamo essa reflexão? Vamos imaginar que o emprego acabou. Não existe trabalho para todos e nem voltará a existir. Por que não voltará a existir? Gente, nós vivemos em uma sociedade que vive em constante transformação. Cada vez mais as máquinas vêm substituindo os lugares do ser humano. As formas de produção estão cada vez evoluindo, se tornando mais tecnológicas e tudo mais. E tudo isso mexe automaticamente com a questão do emprego. Existem muitas pessoas desempregadas porque o formato da produção mudou e eles foram perdendo espaço. Então, é fato de que aquele modelo antigo, que existia muito emprego para todo mundo, muita mão de obra disponível, existe muita mão de obra disponível porque existe muita gente desempregada. Eu digo no sentido de oferta de emprego. Cada vez mais isso vai reduzir. Digam o que disserem os políticos, a verdade é que teremos de nos adaptar à nova situação e buscar criar alternativas. Os empregos fixos que duravam para toda a vida ficaram no passado, mas é possível mudar nossa perspectiva. Vivemos num mundo cada vez mais previsível, no qual as consequências das decisões econômicas ou outras dos governos, das empresas e dos indivíduos são cada vez mais difíceis de calcular. A gente dorme numa situação econômica ou numa situação política e acorda em outra completamente diferente. Vamos imaginar o que nós estamos vivendo agora. Nós acordamos, dormimos em uma situação e acordamos no meio de uma pandemia, que muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas estão perdendo seus empregos e estão tendo que encontrar alternativas para sobreviver. E é exatamente aí onde entra o empreendedorismo. Voltei, eu dei uma pausa aí. É que a professora de vocês agora ela tá meio enjoada, aí ela só vive vomitando, de meia hora, 5 minutos ela tem que vomitar. Mas enfim, como eu estava falando a respeito da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia que mudou completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de interagir, mudou a nossa rotina trabalhista, mudou a nossa rotina econômica, mudou tudo. E é nesse tipo de cenário que nós precisamos aprender a viver, porque hoje nós estamos vivendo uma situação relacionada a esse vírus. Amanhã, com certeza, vai existir uma outra mudança, seja ela política, seja ela econômica, que vai mudar a nossa forma tradicional de ganhar dinheiro, a nossa forma tradicional de receber a nossa renda econômica. E daí eu pergunto a vocês, diante dessa situação que muitas pessoas perderam o emprego, se essas pessoas não olharem para o mercado e enxergarem as oportunidades e tentar aproveitá-las, de que maneira essas pessoas vão sobreviver? Se não tem emprego para todo mundo, se as empresas não conseguem comportar todo mundo trabalhando, quais são as opções que essas pessoas têm? Aí é onde entra a questão do empreendedorismo, da capacidade empreendedora, da capacidade de olhar para o mercado e enxergar a oportunidade. Se vocês observarem, vamos pegar um exemplo clássico. Se vocês observarem, muitas pessoas que nem eram malharias, neste período que nós estamos vivendo, passaram a ser produtores de máscara. Talvez pessoas que nunca se imaginaram fazendo isso, mas pessoas que muitas vezes perderam o emprego e encontraram aí uma oportunidade mercadológica. Muitas pessoas que tiveram que se adaptar, empresas que tiveram que inovar no sentido de trabalhar com o delivery, que antigamente nem utilizava. Então elas acordaram, se depararam com a situação que elas precisaram se adequar. Então tudo isso são situações que a gente precisa analisar enquanto profissional. Nós precisamos entender que o mundo está em constante transformação e nós precisamos ser profissionais capazes de nos adequar. Nós não podemos ter só como opção nos tornar empregados, nos tornar CEOs de grandes organizações. É bom? Claro que é bom. Ter estabilidade de emprego, ter um salário fixo e tudo mais. Isso é ótimo.
No entanto, a gente precisa saber que precisam ter outras alternativas também, que eu preciso acreditar que eu também sou capaz de abrir um novo negócio, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço e ganhar dinheiro com isso. E além disso, mesmo, professora, eu não tenho vontade de ter uma empresa. Nós vamos falar mais à frente sobre o intraempreendedor. É importante que você saiba que empreender não é só abrir uma nova empresa. Eu posso empreender lá onde eu estou hoje e isso vai me ajudar a me desenvolver enquanto profissional. Lembra que nos slides anteriores nós falamos que pode ser a criação de um novo produto, de um novo método, de um novo serviço. Então, tudo isso é empreender. Então, muitas vezes eu trabalho numa empresa há anos, tem um processo que eu enxergo lá, que tem várias outras formas que podem ser feitas, que vai melhorar muito, o nível produtivo dessa organização. E eu nunca dou essa ideia, nunca falo, nunca me expresso. Eu estou vendo, tenho a ideia, olhei, enxerguei a necessidade, consigo enxergar a solução, mas não me expresso, não falo. Então, a aula, essa disciplina tem o intuito também não só de colocar para vocês que existe a opção de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, mas que existe também a opção de você inovar onde você está hoje. Se você quer continuar trabalhando como servidor de alguma empresa, como colaborador de alguma empresa, é importante que você faça isso da melhor forma possível. Que você olhe para as oportunidades, as infinitas oportunidades que existem dentro da empresa que você trabalha e enxergue ali oportunidades de oferecer um novo produto, de oferecer um novo método, de oferecer um novo fluxograma de trabalho que vai melhorar a questão da gestão daquela empresa e vai melhorar também a tua visibilidade enquanto profissional. Então a aula ela tem o intuito de trazer esses aspectos para vocês, mas nós vamos falando disso no decorrer dos próximos slides das próximas aulas. Como eu falei para vocês, a professora vai terminar antes de 30 minutos, porque eu sou craque no que diz respeito a videoaula e não ser longa demais. O intuito da aula de hoje era nós concluirmos esse slide, trazer aquelas informações lá no que diz respeito a alguns mitos existentes com relação ao empreendedorismo, trazer essas definições desses autores para que vocês possam já ir se familiarizando com elas, tá? E daí, no decorrer das próximas aulas, nós vamos desmembrando um pouco mais sobre o que são as características empreendedoras, sobre o que é empreendedorismo por oportunidade, sobre o que é empreendedorismo por necessidade, sobre o que é o intraempreendedor e todos os outros aspectos relacionados a esta disciplina, tá? Crianças, como eu sempre digo, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Tenham dúvida, tenham alguma sugestão ou leram alguma coisa, acharam bacana, compartilhem com a gente. Vamos todos juntos fazer com que este momento seja um momento proveitoso para todos nós. Então vamos colaborar um com os outros para que a gente possa fazer disso o momento mais oportuno e mais, digamos que seja proveitoso possível, tá bom? Beijo no coração, tô morrendo de saudade de vocês, eu sinto até falta de brigar com vocês pessoalmente, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.